Om Hara, Om Namah Shivaya, Om Shri Shaktyaya Namah. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou compartilhar contigo um pouco da tradição tântrica, desse universo gigantesco do Tantra, olhando na direção dos mistérios do Tantra Nat, do Tantra tribal, xamânico, do Tantra ligado a tudo aquilo que é natural. Por isso até que eu abro essa lição com esse mantra Om Hara, porque Om, a partir de hoje, será o teu guru. Alguns pensam no Om como um mantra, outros como um som sagrado, outros como uma grafia sagrada que chama-se Devanagari, mas dentro da tradição Tantra Nat, Om é o nosso guru, é o nosso mestre maior. E Hara é toda a existência. Isso faz com que, dentro do ponto de vista tântrico, todos os seres do planeta e, por que não, do universo, têm potencialmente a capacidade de se reconhecerem como iluminados, aquilo que é chamado no Tantra, dentre vários nomes, de Samadhi. Então, nós vamos começar essa lição. Vai aparecer uma imagem na tela, a imagem volta para mim, tela, a minha imagem, e aí nós vamos desenvolver o tema. Assim você vai aprender bem melhor. São 82 imagens falando desse Tantra Nat, das escolas, dos mestres, enfim. Seja bem-vindo. A primeira imagem está escrito ali, Mistérios do Tantra Nat, e está escrito em verde, porque traz essa ideia da natureza. Eu sempre gosto de falar que o tântrico, ou as práticas tântricas, elas são da floresta, elas são dos mares, dos oceanos, das cachoeiras. As práticas tântricas não são práticas da cidade grande. E, coincidentemente, uma linha que eu sigo de espiritualidade, que faz muito parte da minha vida, que é o taoísmo, também vai apontar que Deus não se manifesta, ou melhor, se manifesta sim, o Deus, a deusa, mas nós não vemos Deus na natureza, é como se estivesse o mesmo com uma neblina. É como se estivesse debaixo do asfalto, debaixo do cimento, do barulho. Então o Tantra, o taoísmo, o yoga também vão buscar sempre o divino na natureza. Nós vamos falar especificamente de uma tradição tântrica, que é a tradição Adinata, que pode se escrever como você lê com H, que pode se escrever ADY, que aliás é mais comum até Adinata, que significa unidade. Unidade, nata é a tradição, ad unidade, nata tradição, e nata também, ou nat, significa busca da sabedoria. Viver com sabedoria, viver com consciência, aquilo que é chamado de atenção plena, ou como Osho dizia, vida, amor e riso. Ter uma vida com muito amor, uma vida com muito riso, uma vida com muita alegria. Na tradição Adinata, nós vamos falar muito sobre magia. De todas as tradições tântricas que eu conheço, a Adinata é que mais vai ter elementos mágicos, seja evocação de divindades, seres de outros planos, seres de cemitérios, animais de poder, vários deles, uma divindade de cura também. E ela tem como mestre maior Shiva Nat, o Shiva sábio e o Shiva também que detém a magia, que como você olha nessa primeira imagem, você nota ali Shiva, em cima da cabeça do mesmo ele está ejaculando, então ele está em estado de prazer. Do lado direito de quem olha tem o tambor que ele toca para criar o universo, tem o tridente que magicamente vem parar na África, no candomblé, na Umbanda, vem parar nas tradições do catimbó, do culto à mãe Jurema, e embaixo de Shiva essa figura do Om,
que, volto a repetir, para nós da tradição Nati, eu já te considero um irmão e uma irmã dessa tradição, o Om é o nosso guru, é ele que vai nos trazer o conhecimento. Quando você é iniciado nesse mantra, e sim, existe uma iniciação nesse mantra, não é só fazer, não é só pronunciar, existem formas de entoar esse mantra, são 8 formas, eu já te passei até em outra lição, mas a iniciação também espiritual no mantra Om nos linka a todos os praticantes de todos os tempos que praticam esse mantra. Aqui Shiva está com os tracinhos na testa, que são pinturas que representam que ele domina os 3 planos, o físico, o mental e o espiritual. Ele tem no olho um símbolo que por vezes é uma vagina, que representa Shakti, o princípio do feminino, e que representa também uma Ioni. Ioni é um espaço sagrado, que pode ser a vagina ou às vezes até uma montanha, e dentro da montanha uma caverna, também é uma Ioni, que é um espaço sagrado. Inclusive, se você for para a Índia, tem várias peregrinações em Rishikesh, que é uma das cidades mais sagradas para o Tantra, Rishikesh. Lá você vai ter várias cavernas que mitologicamente Shiva meditou nas mesmas. E são Ionis, são cavernas incrustadas dentro da montanha. Na próxima imagem também de Shivanati, você vê uma postura de um senhor, lembra muito o arcano do imperador, do tarô, uma postura firme e agradável, uma postura de yogi, e de novo o tambor do lado esquerdo agora, o tridente, o símbolo do Om. Sempre que você vê a partir de hoje o símbolo do Om, ele é o teu guru, ele é o teu mestre a partir de hoje. Eu tenho vários tatuados no meu corpo. E deixa eu ver se tem mais 2 imagens aqui. Essa outra imagem, mesma coisa, você vê Shiva ejaculando pela cabeça, a lua ali atrás, a mãe lua, Chandra. Você vê o Om embaixo de Shiva, e do Om surge o Yoni Lingam. Do universo surge o masculino e o feminino. O Yoni Linga, esse símbolo de Shiva, ele representa para nós Lingam, o pênis, que é essa parte que se eleva, Yoni, a parte que fica no plano horizontal, saindo do Om, o Yin e o Yang, a manifestação, o masculino e o feminino. E na mão de Shiva, nós temos novamente o mantra Om, que a partir de hoje vai ser o teu instrutor na tradição Shivanati. E nessa última imagem nós já vemos uma imagem poderosíssima do Tantra Nati, porque nessa tradição nossa, por exemplo, os travestis, os transgêneros, as pessoas muito equilibradas, o masculino e o feminino, elas são consideradas divindades. E essa imagem está bem dividida. De um lado é Shiva, do lado esquerdo de quem olha, e do outro lado é Shakti. Então, o equilíbrio do masculino e do feminino, perfeito. Há uma integração entre ambos, e ambos são adorados por algumas figuras míticas que fazem parte da tradição hindu. Shiva sempre tem o touro, que eu já falei para ti, que acompanha esse mestre, e com o tempo Krishna, que é uma outra divindade hindu que você conhece, vai ter como montaria, como objeto sagrado, a vaca. E então aqui do lado Shiva, e do outro lado nós temos Shiva com o tridente, com o Damaru, que é o motorzinho que ele cria todo o universo, tambor, e aqui do lado o feminino com uma flor de lótus, por exemplo, que é um elemento de compaixão, de amor. Bom, nessa nossa tradição, que eu inicio terapeutas, que eu inicio sacerdotes, nós vamos lidar muito com entidades, com várias entidades que nos auxiliam. Então, essa nossa tradição é uma tradição muito mágica,
que tem um axé, um axé. O Tantra, ao contrário do candomblé, do catimbó, da OBA, da tradição zumbi, ele perdeu a iniciação. O Tantra, ao contrário do Karatê Do, do Aikido, do Jiu-Jitsu, da capoeira, que você tem que ter uma faixa preta. No caso da capoeira, não sei se é preta. E nessa faixa preta você é outorgado para ti o direito de ensinar e de ser um terapeuta. O Tantra perdeu isso no Ocidente, porque normalmente as pessoas não querem estudar filosofia, nem a espiritualidade, e não querem lidar com essa linhagem de entidades que nós mexemos. Não, ou por vezes não quer se identificar com mestres que são chamados na Índia de Rakshaman, para nós seriam xamãs, não quer se estudar os guias, os mentores, as linhagens de mestres, porque realmente precisa de muito estudo. E você está de parabéns por querer estar participando desse estudo, dessa tradição, ok? Quando nós temos aqui a ideia de Siddhis, que você vê ali, sadhus e siddhis, são praticantes do Tantra, sadhus, que vivem nas montanhas, que abrem mão de muita coisa, e os siddhis, que são os sadhus que atingiram poderes. Você sabe que esses dias eu estava vendo uma coisa interessante na Índia. Tem alguns mestres assim que agora criaram uma visão, né, deles de assédio moral. Assédio moral. Porque tem pessoas que vão estudar na Índia, ou estudar no Japão, ou na China, e os mestres chegam e falam, corta o cabelo, abre mão de tudo, larga o celular, e é muito comum se pedir esmolas, muito comum se pedir esmolas. Então alguns ocidentaizinhos, desculpa o termo assim, frouxos, porque eu sou de uma época que artes marciais que se apanhava muito, não tinha nenhum problema. Até há pouco tempo eu tive contato com o mestre de karatê, ele me deu tanto soco, e a Nanda falava, minha companheira, você ri quando ele te dá soco? Eu falei, é uma honra tomar soco desse cara e endurecer o corpo para aguentar os golpes. É uma honra, uma honra. Então você pega, que vai treinar com os Gracies, com linhagem do Shinzato, com vários mestres indianos hoje, a cada dia que passa, esses mestres estão abrindo mão de ensinar. Agora a gente teve esse problema com um mestre super bonzinho, que é o Shri Shri Ravi Shankar, que é o mestre que ajuda todo mundo, manda discípulos para a guerra, e ele teve um monte de discípulos que falam, ele está assediando a gente moralmente porque pediu para nós pedirmos esmolas. E dentro dessas tradições tântricas é exigido muita coisa, muita coisa. Não é fácil. E para você ter esses siddhas, que são essa paranormalidade, você vai ter que jejuar, você vai ter que enfrentar o ego. E a melhor coisa para enfrentar o ego, na minha opinião, é pedir esmolas. Na minha opinião, pedir as coisas para os outros. Eu que particularmente sou uma pessoa que detesto pedir, seja lá o que for para alguém. Quando eu fui iniciar no budismo, no Zen, quando eu fui falar com a monja Koen, eu sei que se eu fosse um discípulo do Zen, eu teria que pedir esmolas no Japão. Assim como ela pediu, você anda com uma tigela. Porque aí você dilui o ego. Então o Tantra, como dizia Murilo Nunes Azevedo, um dos meus mestres de Tantra, meu iniciador no budismo da terra pura, me deu um nome budista, o Tantra não é leite para criança. O Tantra é como se fosse um uísque muito forte e te exige muitas coisas. E nas iniciações as pessoas têm muito medo disso no Ocidente. E mesmo quando vão para a Índia, não vão querer ter uma iniciação que tenha que pedir esmola, abrir mão de um monte de coisas, enfim. A gente tem que lembrar que a monja Koen, que você conhece, ela ficou 6 anos sem ver a filha. E depois de 6 anos voltou e a filha falou, onde a senhora estava? E ela falou, não importa, agora eu posso estar inteira com você. Eu posso ser uma mãe inteira com você. Então, essa linhagem do Tantra de mestres, de axé, enfim, você tem que estudar, tem que se dedicar, tem que praticar muita coisa mesmo. Na próxima imagem,
nós vemos um dos motivos da nossa linhagem das pessoas buscarem a mesma, que é essa imagem de Dattatreya. Dattatreya, ele traz para a nossa tradição uma proteção muito grande, uma proteção que todos os terapeutas do Tantra deveriam ter, e todas as terapeutas do Tantra deveriam muito mais ter, para não ser obsediadas, atacadas astralmente, por muitas vezes clientes que sem nenhum tipo de culpa vão buscar a energia sexual das mesmas. Mesmo que elas não tenham nenhum tipo de toque sexual, mas há uma expectativa. Eu falo sobre isso em outras lições. Então o Dattatreya é um dos magos maiores da nossa tradição. E Dattatreya, ele tem o Dattatreya místico, que é esse antigo, que é uma mitologia, e o que me iniciou foi uma pessoa que tinha esse nome espiritual de Dattatreya. Então ele é um dos meus mestres no Tantra e consequentemente é teu, se eu te iniciar. E o Dattatreya, ele tem 3 divindades, é 3 em 1. Brahma, o criador, Shiva e Vishnu. Brahma cria, Vishnu preserva e Shiva destrói. Então são energias de proteção que por vezes tiram as coisas de nós, que é Shiva. Outras mantêm, que é Vishnu. E outras permitem que eu crie, aprenda com aquilo que eu estou passando, que é Brahman. Às vezes nós falamos assim, tudo, você está sofrendo muito é porque você tem que aprender alguma coisa com isso. Isso é uma visão, na minha opinião, infantilóide do Ocidente. Porque nem às vezes você sofre porque ou a existência quer, ou porque é teu karma, e você não tem que aprender nada. Depende, cada situação é uma situação. Ok? Cada situação é uma situação. Às vezes é realmente você está sofrendo para tirar aquilo da tua vida e não aprender nada, que é Shiva. Às vezes é para aprender alguma coisa, que é Brahma. E às vezes é porque aquilo vai durar muito tempo, vai fazer parte de você, que é Vishnu. Ok? Então você já vê na imagem de Dattatreya aqui, o Om atrás, que hoje é o nosso guru. Carneirinho, o boi, você vê aqui o lobo, aqui embaixo do lado direito de quem olha, e as florestas. A floresta sempre presente. Falou de Dattatreya, nós temos essa ideia da floresta, ok? Alguns consideram Dattatreya uma reencarnação de Shiva. Essa imagem, que Shiva se manifesta como Brahma, Vishnu e ele mesmo Shiva. Olha uma outra imagem aqui. Aqui já começam a aparecer os cachorros, tá? Que faz parte dessa tradição. A gente usa a força dos cachorros, os 3 rostos, vários atributos na mão de Dattatreya. E Dattatreya, ele teve várias encarnações, várias. Inclusive, por exemplo, eu que sou um sumo sacerdote tântrico, é como se eu tivesse uma parte dele em mim. E você, se tiver iniciação, como se você tiver uma parte dele também. Ele era como se fosse um sol, e esse sol ele vai jogando luzes, que são emanações de luzes, e você é uma dessas emanações também, ok? Volto a repetir que se busca essa tradição pela proteção, pela iniciação, pela uma magia muito pura, não uma magia com elementos sofisticados, como essa magia de hoje que entra elementos artificiais, coisas de plástico, coisas de petróleo, que entra elementos com eletricidade, não, é uma coisa muito pura, uma magia, lembra o Wicca no sentido de se vestir muito de lua, de ter muita nudez nos praticantes, deles serem muito fortes fisicamente, flexíveis também, e sem valores egóicos. Aí entra essa questão de no Tantra, e eu te falo sempre isso para saber se você quer iniciação tântrica mesmo. Você vai ter que perder o ego. Você vai ter que abrir mão disso. Eu vejo muito, já falei isso, que muitas vezes o Tantra é vendido no Ocidente com uma moça muito bonita pousando para uma foto, assim, meio se exibindo, é uma pena isso. E homens assim com os músculos super fortinhos, assim, mostrando eu sou
o doador de orgasmos. E o Tantra é uma absoluta dissolução disso, uma absoluta entrega na vida, uma absoluta entrega. Nós temos aqui outra imagem de Shiva, Shiva como o dançarino, Shiva Nataraja, manifestação máxima, limpando, purificando com fogo sagrado, olha quanto fogo embaixo dele. Então o terapeuta tântrico, o praticante de Tantra, quando é homem é sadhana, quando é mulher é sadhrika, ele tem que se alquimizar, ele tem que trabalhar o ego, soltar o ego. Então temos aqui Shiva, temos aqui a figura de Shakti, sempre a divisão do masculino e do feminino, e temos aqui de novo uma imagem de Dattatreya, totalmente ligado novamente à natureza, e essa divisão do que cria, do que preserva e do que destrói, cercado de cachorros. Esse mestre, essa luz desse mestre vai se diluindo, como eu falei para você, e um dos grandes mestres da Índia, que a Índia como um todo venera, é esse daqui, que aparece na imagem, que é a de Sai Baba. Você fala, Otávio, mas eu conheço um outro Sai Baba. O outro vem bem depois e usou o nome, não por mal nem por bem, não sei, mas usou o nome desse mestre, que é um dos maiores mestres tântricos que existe. E é importante a gente, como discípulo, porque eu sou um discípulo dele, eu venho da linhagem dele, perceber, olha a humildade desse cara. Ele é venerado na Índia inteira, ele nunca teve nada. Ele só teve felicidade, amor, curou um monte de gente. Você vê um sujeito desse na rua, você fala, é um mendigante. Então, e ele traz essa tradição que a gente chama de Mahasiddha, que teve uma explosão de iluminação, aquela iluminação maior. Então ele vem da nossa linhagem, vale muito a pena você pesquisar esse mestre, é um dos maiores mestres da nossa linhagem, Sai Baba. E no Tibete nós temos um dos mestres da nossa linhagem também é Matsyendranath, que é essa figura. Crê-se que essa figura levou o Tantra da Índia para o Tibete e formatou todo o budismo tibetano. E você vê que o elemento dele são os peixes, ele vem da água. O batismo dessa tradição é na água. E o Tibete, ali em cima, o alto dos Himalaias, mas ele cheio de peixes. Isso vem da mítica de que era um peixe, existia um peixe que pediu para o mestre ensinar um mantra para ele se iluminar o peixe. E tem umas pessoas que falam que esse mantra é o Gayatri. Om Bhu Bhuva Swaha Om Tat Savitura Varenya Bhargo Deva Swadhi Mahi Triyo Yona Prachodayato. Então aí esse peixe ele se iluminou e se transformou em Matsyendra Nath. Nath é a nossa tradição, nossa linhagem de Tantra. Tem a Agorá, tem a Kaula, hoje eu vou falar só da Nath. Existe no Tibete também esse outro mestre, esse já é documentado, chamado Mahasiddha. Na verdade são vários mestres, esse aqui é um deles, que são mestres venerados no Tibete, que saíram da Índia e levaram o Tantra para o Tibete. Inclusive acharam um ambiente muito acolhedor para o Tantra. Tem um ditado que diz assim, um profeta jamais vai pregar na sua casa, no seu país. Então você pega, por exemplo, Jesus. Os judeus não aceitam Jesus. A grande maioria. Ele não dialoga com os judeus. Os discípulos eram judeus, Otávio. Sim, mas meia dúzia. O Osho falava uma coisa de Jesus muito triste. O Osho dizia que Jesus, e eu concordo, foi o mestre mais azarado que já existiu. Nunca existiu um mestre tão azarado como Jesus. Porque ele tinha só 12 discípulos, sendo que um era um traidor e 10 eram estúpidos. Eram estúpidos que não tinham fé, que não tinham disciplina, porque dormiam, não jejuavam, não reconheciam quem estava ali, não entendiam nada.
e um que prestava, que era Tomé, e algumas mulheres que seguiam Yoshua. Já Buda, ele encontra muitos yogis, muitos praticantes que falam, pô, esse cara tem algo a acrescentar. Ele não fala com um monte de estúpidos que nem Jesus. Ele fala com um pessoal muito preparado para dar o salto. Então Buda, no final da vida, tinha 40 mil monges. E um desses monges é esse daqui, Mahasiddhi, que ele vai para o Tibete, encontra um xamanismo chamado Bon, que é um xamanismo super sofisticado, com práticas que vêm para a tradição Nat, para a nossa tradição, que se juntam, do punhal, por exemplo, e o budismo tibetano floresce, com centenas de iluminados. Então esse aqui é o Mahasiddhi, aqui uma outra imagem dele, de algumas práticas dele. Vale muito a pena você pesquisar ele. Aqui uma estátua, essa cara de bravo, né, que eu falei, os mestres são bravos. Os mestres tanto que são muito duros, tanto que é conhecido por ser alguém muito limpo, muito duro, muito forte fisicamente e muito sábio, porque não é uma tradição de... O Tantra não tem muita fé, é mais uma tradição de prática. Então esses são um pouco da nossa linhagem. Aqui o Gorakshanath, que também foi uma pessoa, aí já é uma pessoa que é o nosso mestre, mestre assim que se tem notícia, né, um dos mestres maiores, que é documentado. É essa pessoa que você está vendo, cabeludo, sentado no tigre, cheio de serpentes ali em volta dele, porque ele era um Nagababa, que você sabe que é aquele que domina as serpentes. Então ele tinha essa força de dominar as serpentes, um Nagababa, plenamente integrado à natureza e nesse processo meditativo, ok? Então eu vou fazer uma pausa aqui, nós vamos parar nessa imagem de Gorakshanath, que você já pode, se você tiver iniciação, pode imprimir essa imagem, já pôr no teu altar, se você quiser, que ele é um dos mestres da tua linhagem. Porque aqui nós já estamos falando de pessoas, como eu disse, documentadas. E você vai encontrar várias outras imagens na internet. Ele usava um mantra que é Soham Shiva, eu sou Shiva. No caso da mulher, era de Soham Shakti. E ele se torna o próprio Shiva. Então o corpo dele começa a ficar parecido com Shiva. Não é como aquele Henri Cristo que se veste como Jesus. Porque Jesus usava aquela roupa na Galileia 2000 anos atrás. Não é isso, não é uma imitação. Ele começa o corpo a se tornar Shiva, que é um corpo forte, uma postura. Ele não corta mais o cabelo. E ele acha em um certo momento um tigre morto, arranca a pele desse tigre, faz aqui um cobertor. Ele vive no Himalaia, num lugar muito frio, tem uma fogueirinha do lado dele, mas ele consegue lidar com esse fogo, com esse frio, fazendo respiração, né, que chama Bhastrika na Índia, e no Tibete chama Tummo, que é controlar o calor interno. Te encontro na próxima aula aí na frente. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.